Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, né? Hoje eu vou fazer uma reação a um outro vídeo no qual o Pondé fala do anarquismo, né? E, como os outros, né, que eu já falei, a ideia é mostrar o que as pessoas que não são anarquistas às vezes falam do anarquismo, né? Sem conhecimento ou porque querem difamar a ideia, né? Passar uma ideia completamente diferente daquilo que, né, se sabe que é o anarquismo, beleza? Então, dessa vez aí, a gente trouxe o Pondé, né? Numa grande entrevista que ele fez na TV Cultura, e eu peguei uma outra parte pequena para a gente entender, né? Como é que ele está falando da polêmica Marx e Bakunin. Aí vamos lá. O que aconteceu na União Soviética? O Marx dizia que o Bakunin é que era o utópico, não é? Eles estavam unidos talvez pelo mesmo erro e também por uma antipatia mútua, porque os dois não se bicavam. A antipatia mútua, isso é bem típico da natureza humana, porque assim, na época em que eles vivem, você tem eles, assim como Proudhon também, né? Que era meio anarquista também, né? Meio libertário, e você tem outros nomes que não ficaram tão famosos, mas que naquele bojo do movimento socialista, operário, como queira, principalmente na França, em que ele era muito forte, né? Você tinha disputa de ego. Agora, Bem, então, primeira coisa aí, né? A jornalista pergunta para ele sobre a utopia em Bakunin e fala que o Marx acusava o Bakunin de ser utópico. E ele diz que o grande problema ali era uma disputa de egos, né, entre o Marx e o Bakunin. Ele fala até que o Proudhon era meio anarquista, meio libertário, né, enfim. Não vou dizer sobre isso, porque cabe a ele ler mais o Proudhon para entender se ele é ou não anarquista, né? Mas aí ele vai dizer que é uma questão de ego, né? Tipo, cada natureza humana, como se os dois estivessem brigando na internacional por uma questão de ego. Eu até acho que tem uma questão de ego ali entre Bakunin e Marx, mas também a gente tem que entender de que eles estavam juntos em algum momento na internacional, né? O Marx e o Bakunin não nasceram, cada um na Rússia e outro na Alemanha, e começaram a brigar desde que eles eram bebê. Está entendendo? Tem um momento historicamente determinado na qual eles começam a divergir dentro da internacional. E você pode até achar que a questão é de ego, mas é evidente que não é só o ego que fez eles divergindo, né? Então, quando você faz com que a divergência entre eles fosse uma disputa por ego, você nega todas as questões que aconteceram antes dessa disputa Marx-Bakunin. Você faz de conta de que isso não importa. Por quê? Porque o mais importante de tudo que aconteceu ali era o ego entre eles. A gente tem que levar em consideração, por exemplo, de que antes da divergência Marx-Bakunin, eles estiveram juntos na Internacional. Inclusive, tem cartas do Bakunin mandando para o Marx, né? Falando que ele era um correligionário do Marx, entendeu? Enfim, então, existia um momento onde os dois, minimamente, concordavam em vários assuntos discutidos na Internacional. Então, não tinha ego aí. Então, se for levar em consideração o que o Pondé está falando, eles têm que estar brigando desde o início. Mas não é assim. Então, tem um momento na qual, né, algumas pautas são defendidas pelo Marx e outras pelo Bakunin, que faz com que eles comecem a divergir, e divergência vai fazer com que eles comecem a brigar, entendeu? Mas a briga não começa por uma questão de ego, começa por defesa de pautas diferentes na internacional. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Você não pode pegar o superficial e transformar no principal, entendeu? Porque senão, uma questão muito importante que está se discutindo na internacional, quer dizer, não uma, várias questões, ok? Vai fazer com que isso passe batido a partir do momento que eu acho que é ali que está acontecendo um problema de ego. Não, um gosta mais, um quer ser mais conhecido que o outro e assim por diante. Pode até ser que tenha isso, entendeu? Não vou negar isso daí. Mas isso não é o principal. Isso deriva de uma outra coisa, que é o quê? As pautas que o Marx defende, o Bakunin começa a combater. Mas não era assim antes. Tinha algumas pautas que Marx e Bakunin entendiam que era uma coisa, né, que dava para ficar junto na internacional. Depois não dá mais.
E isso vai fazer com que eles comecem a entrar em conflito. E esse conflito vai gerando questões de ego, entendeu? Beleza? Mas vamos continuar. Não resta dúvida de que, naquele momento, o Bakunin, ele duvidava da postura marxista, porque ele achava que a postura marxista era adiar a revolução. Não era a ideia de você colocar no meio um Estado, iria mais uma vez levar a humanidade para outro lado. Porque, e aí vem um pouco uma conotação que na época se associava aos anarquistas, e ainda hoje, de que os anarquistas seriam mais violentos, porque eles queriam pôr abaixo a ordem social, de hoje para amanhã, destruir tudo. Mais uma vez, ele coloca, né, uma coisa meio de senso comum, né? O anarquista é violento, ele quer acabar com tudo de uma hora para outra, está entendendo? E começar tudo do zero. Eu já fiz vídeos aqui discutindo isso, né? O próprio Glauco veio aqui e mostrou como é que funcionou a Revolução Espanhola, as várias tendências, né, dentro da Revolução, inclusive entre os anarquistas, as questões que os anarquistas trabalhavam, às vezes um pouco diferente, a depender se era no campo, era na cidade, se era numa grande cidade, se era uma cidade pequena, né? E aí ele parte do princípio que os anarquistas destroem tudo e começa tudo de novo. Como assim destrói tudo? Ninguém consegue destruir tudo. Nem o capitalismo conseguiu destruir tudo de uma vez e começar tudo do zero. Por que os anarquistas fariam isso? Sabe, é um grau assim de estupidez essa fala que demonstra um pouco conhecimento que ele tem sobre o que é anarquismo. E tudo bem, não há problema nenhum. Ele não precisa conhecer anarquismo. O que ele não pode é falar em nome, né? Tipo assim, estão fazendo uma pergunta para ele sobre o Bakunin, né? Como ele gosta de chamar de Bakunin, para mostrar que ele sabe russo. Mas não adianta ele saber russo e não saber mais nada do cara. Para falar uma grande besteira como isso, entendeu? A defesa dos anarquistas não é você destruir tudo e começar tudo do zero, mesmo porque é impraticável isso. Isso, historicamente, se demonstrou que não aconteceu. Então, ele não sabe o que é teoria, mas ele também não sabe o que é a prática. E aí, o que ele faz? Ele fala na televisão o senso comum. Porque a pessoa que está ouvindo já tem no senso comum que o anarquista é um cara violento, o que ele fica falando apenas o quê? Reforça essa ideia de senso comum. Para que ele faz isso? Não sei, entendeu? Sei lá. Enfim, até tem um momento, né, nessa própria fala aqui, que ele vai falar que ele achava que era anarquista. Mas se ele achava que era anarquista, ele queria destruir tudo e começar tudo do zero. Então me parece, né, enfim, que é uma mistura de desconhecimento com estupidez, entendeu? No sentido de estupidez aí de que ele está tentando desqualificar o anarquismo, né? Enfim, mas vamos continuar a falar do Pondé. E aí deixar a roda começar a rodar sem nada, sem ninguém, sem nenhuma hierarquia. Então, Bakunin se achava menos utópico do que Marx, nesse sentido. Porque os anarquistas lidavam, uma ideia que hoje é completamente estranha, mas assim, a violência, o caos. Se você pensa, por exemplo, no começo da Revolução Russa de 17, ainda no momento liberal dela, dos 2 governos provisórios, o caos que ficou a Rússia total, os anarquistas entendiam que esse caos faz parte. Mais uma vez, né, ele fica dizendo que os anarquistas são a favor do caos, que os anarquistas eles querem que tudo se destrua, e aí ele vai dar uma ideia até que no começo da Revolução Russa, né, ele vai falar governos liberais, coitado, né, do Pondé, ele não sabe nem quais são os governos que tinha na Rússia antes da Revolução de outubro, novembro. Imagina você chamar as lideranças principais da Revolução de Fevereiro, Março, de liberais. Eles ficariam totalmente ofendidos. Ou seja, ele nem sabe o que está falando sobre a Revolução Russa. Ele fala governos liberais. Olha a loucura, cara. Tipo assim,
Você está falando de caras que vieram ou do socialismo revolucionário, chamado, né, socialistas revolucionários, ou vieram dos mencheviques. Aí eles chamam os mencheviques de liberais. Eles são outro grupo que se divide, né, com os bolcheviques do Partido Operário Social Democrata. O nome do partido era Partido Operário Social Democrata. Não tem nada de liberal. Aí isso demonstra o quê? Que ele não sabe nada do que ele está falando. E não é só sobre anarquismo. Ele não sabe nada sobre a Revolução Russa. Ele chama de governos liberais os governos que não era nada liberal. Você está entendendo? Era um governo social-democrata que tentava aplicar a social-democracia. Você está entendendo? Enfim. Aí ele vai, né? Tipo assim, essa ideia, né? Ah, o Bakunin é menos utópico, né? Porque ele acha que tem que ter o caos e com o caos vai surgir uma coisa nova. Como se o anarquista defendesse o caos como uma possibilidade de algo melhor. Enfim, continuamos o vídeo dele. Então, em que medida é verdade essa violência que se atribui ao Bakunin, Pondé? Porque ele seria mais violento ou teria ideias mais próximas da violência do que Proudhon, por exemplo, e menos do que Malatesta. Ele estaria lá no meio. Se você fizer um gradiente desse, então, sem dúvida nenhuma, ele está no meio. Na prática, o Bakunin nunca foi uma pessoa violenta. E, aliás, isso era uma crítica comum ao Bakunin, né? Que o Bakunin era alguém que não conseguia terminar os projetos. Hoje, talvez fizesse algum diagnóstico para ele, que está na moda, né? Ele fazia grandes teorias sobre esse mundo, mas ele, na realidade, nunca passou a ação. A ação dele era pregar, fazer reuniões e ficar na Suíça ali montando cartilhas revolucionárias, mas que ele, na prática, nunca foi a ação como anarquistas italianos e espanhóis foram, para o pau, para a violência, para a destruição, para assassinato, para a guerrilha. Ele nunca foi. Bakunin nunca foi um homem de ação. É impressionante isso, cara. Impressionante. Como esse cara não sabe nada do Bakunin, não sabe nada. Não, ele só sabe falar Bakunin. Parece que a única coisa que ele aprendeu sobre Bakunin, né, é que agora eu sei falar. É Bakunin, viu, pessoal? Não é Bakunin, é Bakunin. Mas o resto ele não sabe nada. Quer dizer, o Bakunin não foi um homem de ação. Ele foi um homem teórico. Ele não participou de nenhuma revolução. Ele nunca foi em nenhuma barricada. Antes mesmo de se tornar anarquista, ele não participou de barricada. Como é que ele conheceu o Pondé? Ô, Pondé, como é que ele conheceu o Richard Wagner? Ele conheceu aonde? Num bar? Pondé. Ele estava aonde para conhecer o Richard Wagner? Nas revoluções de 1848. Tá bebendo cerveja? Estava na Suíça? E quando teve, né, a Guerra Franco-Prussiana e depois começou a ter as comunas, você só acha que existiu a Comuna de Paris, ou Pondé? Você já leu mais sobre comunas? Ele não participou, então, da Comuna de Lyon? Junto com outros? Aí o cara fala que o Bakunin, ele ficou, Bakunin, sei lá, entendeu? Ficou lá fazendo leituras, teorias, nunca foi para a prática. Quer dizer, o grau de estupidez desse vídeo é tão grande que dá até raiva. Como é que essa pessoa fala do Bakunin se ele nem sabe quem foi o Bakunin? Quer dizer, ele nem sabe o que foi a Revolução Russa. De falar que o primeiro governo da Revolução Russa foi liberal. Ele nem sabe diferenciar o partido menchevique, socialista revolucionário e o partido cadete. Será que ele sabe que existia um partido chamado cadete na Rússia? E o que significa partido cadete? Partido Constitucionalista Democrático. Será que eles eram liberais? Ou seja, uma pessoa, ao invés de informar, desinforma. Ao invés de mostrar historicamente como que eram os anarquistas, ele cria ficção na cabeça dele e faz de conta que essa ficção, porque ele não sabe nada, é evidente. Isso é a verdade. Até na hora que a jornalista pergunta para ele sobre
se uma mais violenta, outro menos violenta, ela coloca no meio Malatesta, entendeu? Aí eu não sei o que eles estão dizendo que é violência, né? Não sei o que eles vão dizer, entendeu? Se é violência dar uma porrada em alguma pessoa, não sei o que é, né? Ele se confunde, ele mistura Proudhon, Bakunin com Malatesta, demonstrando que ele não sabe diferenciar Proudhon, Bakunin e Malatesta. Ele não sabe fazer isso. Ele não sabe quais são as principais ideias de Proudhon, quais são as principais ideias de Bakunin e quais são as principais ideias de Malatesta. Ele acha que Bakunin simplesmente seguiu Proudhon e Malatesta simplesmente seguiu Bakunin. Porque ele vai falar no final, todos eles pela violência. É a questão da violência, dos espanhóis e dos italianos. Ele não sabe diferenciar, entendeu? O que o Bakunin e o Proudhon depois se afastaram e do que o Malatesta e o Bakunin depois se afastaram. Por quê? Porque ele não sabe nada de anarquismo. Ele fala o que dá na telha dele. Por quê? Porque é isso que me incomoda, né? Porque se chamassem ele para falar de conservadorismo, tudo bem, vai lá. Eu já vi ele falando de Edmund Burke, não sei se ele leu, não sei se ele leu. Se ele fala de anarquismo desse jeito, eu não duvido nada, que ele nunca leu Edmund Burke. Não sabe o que o Edmund Burke fala da Revolução Francesa. O que ele era na Irlanda. Será que ele sabe quem que era o Edmund Burke na Irlanda? Tenho sérias dúvidas. Você tá entendendo? Não sabe quem são os outros conservadores, né? Por exemplo, será que ele leu Russell Kirk, Michael Oakeshott, Raimundo Aron? Ele leu esses caras? Mas, enfim, ele não leu nada sobre os anarquistas. Isso é evidente. Ele não leu nada sobre os anarquistas. Ao falar no final de que o Bakunin era teórico, não foi para a prática, isso demonstra totalmente a incapacidade do Pondé de falar sobre esse assunto. Ele é incapaz de falar sobre esse assunto. Infelizmente, ele falou na TV Cultura, você está entendendo? Que uma TV estatal, pública, sei lá como é que você quer defender, ok? Aonde, né, normalmente as pessoas não fazem fake news. Normalmente não se faz fake news ali. Mas ele fez fake news do início ao fim desse trecho do vídeo. Ao associar os anarquistas à violência pela violência, ao associar os anarquistas a destruir hoje e amanhã construir tudo do zero, ao associar o Bakunin a uma questão de ego com Marx, como se não tivesse divergências entre os dois, ao associar, né, depois o Bakunin a um cara teórico. Isso foi o pior de tudo, né, cara? Falar que o Bakunin era teórico. Tanto que ele era da prática, que se você comparar escritos do Bakunin, quantidade de coisas que ele escreveu com os outros socialistas da época dele, fica claro que ele estava muito mais preocupado com a ação do que com a teoria, entendeu? E aí, ele faz totalmente o contrário, como se fosse um cara que ficasse... Pode até falar que o Bakunin tinha coisas conspiracionistas na cabeça, que é uma das acusações que o Marx traz a ele, né, na Primeira Internacional. Mas não dá para dizer que ele não era um homem de ação. Beleza? Então, pessoal, eu só fiz reacta, que essa reação, porque, evidentemente, né, o Pondé não tem condições de falar mais sobre anarquismo. Ele não pode falar porque ele fala só besteira. Ele pode continuar falando sobre conservadorismo, eu não sei se ele lê sobre isso, aí deixa de ser um problema meu, os conservadores que façam isso. Liberais, com relação a governos liberais, eu tenho seríssimas dúvidas se ele sabe, porque ele chama o primeiro governo da Revolução Russa de liberal. Vamos dizer assim que o Queiroz ficaria bastante chateado de ser chamado de liberal, ok? Porque ele até pode, né, querer uma democracia parlamentar, e era isso realmente que eles queriam, os mencheviques, junto com os socialistas revolucionários, beleza? Mas daí dizer que eles eram liberais, você está forçando a barra, porque eles não eram também, ok? Tanto não eram, que uma das primeiras ações deles foram soltar todos os presos políticos. Por quê? Porque eles sabiam que a maior parte desses presos estavam nas cadeias por causa da polícia czarista, do que tinha lá, entendeu? Então, essa ideia de que eles podiam se organizar politicamente, quer dizer, os socialistas teriam esse direito de se organizarem politicamente, ok? Porque eles imaginavam uma social-democracia lá, sei lá, que se tinha na Alemanha, que era o principal, né, exemplo naquele momento, né, para todos os socialistas, partidários, evidentemente, né? Mas aí ele consegue falar um monte de besteira em 3 minutos, né? E é importante a gente fazer essa reação para que a pessoa que
tem a oportunidade de ver, não só o meu vídeo, mas outros youtubers anarquistas, né? Não precisa ser o Amir para fazer, porque ele também, né, não está falando uma coisa que nenhum anarquista sabe. Mas é importante fazer isso para que as pessoas que não sabem muito sobre anarquismo, né, principalmente aquelas que entraram no meu canal recentemente, entendam de que tem pessoas que falam, infelizmente, asneiras sobre o que é o anarquismo. E é importante a gente refutar. Beleza? É isso daí. Obrigado. Um abraço a todos e todas.